Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Ao longo do tempo, a gente vê que muita coisa tem mudado em relação à justiça e aos direitos LGBTs. Analisando certas partes dessa edição, a gente vai ver sobre esse assunto e ver realmente se a gente tem conseguido se beneficiar, mas de forma que a gente merece diante da justiça. Só que antes de começar esse capítulo, eu vou pedir de sempre, dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa aquele like, ativa as notificações e vamos embora. Projeto Diário Visual, em questão, capítulo 137. A justiça vendo vítimas como vítimas. Ao longo da história, a homossexualidade sempre foi vista como um comportamento errado, desviante do natural, levando assim muitas vítimas de crimes homofóbicos a serem culpadas por estarem dando margem à oportunidade de serem atingidos por tal ultraje pelo simples fato de viverem os seus desejos. Um movimento iniciado há centenas de anos levava homens gays a procurarem outros homens com as mesmas inclinações em parques, encontrando assim seus iguais para darem vazão aos seus desejos, que não podiam ser saciados de forma comum como qualquer outro casal adequado à heteronormatividade construída. Alguns filmes, como Tom of Finland de 2017, mostram como essas práticas aconteciam e as consequências de quando se era pego. Parecia uma verdadeira caça às bruxas, ou no caso, caça aos homossexuais, e até algumas décadas atrás o movimento de culpar a vítima ainda era muito usado na justiça para justificar o ato do criminoso. Por mais que a geração atual, a geração do imediatismo, goste de dizer que tudo segue igual, que nada nunca muda, se falarmos com pessoas mais velhas que viveram em gerações distintas, é perceptível a mudança da justiça dos dias atuais a de tempos atrás. Se em outros tempos um serial killer de homossexuais poderia de alguma forma encontrar respaldo na justiça por estar eliminando pessoas que praticam atos imorais em público, em seu Olho no Olho, o Trevisan exemplificava um fato específico que acontecera em 2008 e 2009 em Crimes Homofóbicos São Crimes Hediondos, onde o maníaco do arco-íris, um ex-sargento da PM, que matara 13 homossexuais num parque de pegação gay em Carapicuíba, São Paulo, em pouco mais de um ano, envolvido também no assassinato de uma travesti da região com quem transara num hotel para em seguida matá-la, foram investigados até as vias de fato, a ponto do próprio governador, na época José Serra, declarar: um assassinato em série sempre é mais assustador, é coisa planejada, doentia e muito perigosa. O que levou o Trevisan a exaltar essa mudança na justiça ao enxergar vítimas como vítimas, independente do que estejam fazendo em suas vidas particulares. Finalmente, setores da sociedade, antes insensíveis às características da violência homofóbica, preocupam-se exclusivamente em cumprir sua função específica, que no caso é encontrar e punir assassinos, sem pré-julgamentos preconceituosos. Ou seja, as autoridades policiais e governamentais não criticaram os homens assassinados por estarem fazendo sacanagem em público. Anos atrás, poderiam ignorar a brutalidade dos assassinatos sob o pretexto de que as vítimas estavam cometendo atos imorais em público. Agora, nos dois exemplos acima citados, não se mencionaram atenuantes para a violência homofóbica baseadas em suposições também homofóbicas do tipo viado tem mais é que morrer. Por isso é muito importante estudarmos a história e ouvir de pessoas que viveram em todas essas épocas para termos noção dos avanços conquistados ao longo dos anos e que parecemos não valorizar tanto por não termos sentido na pele essas mudanças. Cá entre nós, as autoridades não nos fazem favor algum, pois não deviam essa obrigação. Mas é bom constatar que, para variar, homossexuais já começaram a ser tratados sob a ótica da cidadania e não como o cocô do cavalo do bandido. E agora a pergunta do Rafa. Em maio de 2021, foi preso em Curitiba um outro serial killer que tinha como alvo homens gays. Em julho desse ano, ele foi condenado a 104 anos de prisão pelas mortes de 3 rapazes. Você acha que é um paradoxo esses crimes hediondos ocorrerem com frequência, mas ao mesmo tempo a justiça e a força policial atuarem com agilidade? Assim, independente do tempo avançar e da justiça estar cada vez mais ao nosso lado e entendendo que somos seres humanos que merecemos respeito, independente das nossas orientações sexuais, homofóbico vai existir para sempre. Não tem como, sabe? A gente vive hoje em dia. Tem gente que é nazista hoje em dia, uma coisa que não se fala com orgulho desde a época do Hitler. Imagina homofóbico, sabe? Então, eu acredito que assim, é importante a justiça estar agindo de forma mais efetiva em cima desses casos.
Agora, que isso não vai extinguir os homofóbicos da face da terra e desistirem novos serial killers que podem atuar dessa forma, exterminando homossexuais por aí, não vai. Só que o fato de a gente já estar mais respaldado na justiça já assegura a gente um pouco mais. Mas é bom a gente também ter muita ciência que, apesar de a gente ter respaldo na justiça, se a gente não se precaver e não se atenta para a realidade que ainda existem muitos homofóbicos por aí, talvez não tenha tempo da gente buscar a justiça, porque pode ser tarde demais, como foi para muita gente que foi vítima desses crimes. Na voz da BGLT, falava-se da comemoração dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde diversos países do mundo, incluindo o Brasil, apresentaram à Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, uma declaração conjunta pedindo o fim das violações de direitos relacionados à orientação sexual e à identidade de gênero. A iniciativa era mais um avanço em busca da igualdade de direitos para todos. Os entrevistados da edição foram André Ramos e o Bruno Chateaubriand, casal gay da alta sociedade, famosos por suas festas, e viraram notícia por estarem planejando ir para a Holanda oficializar seu casamento, em vista que no Brasil ainda não era permitido. Mas o mais importante, além disso, é que, apesar de fazerem parte de um grupo privilegiado, reconheciam a importância de termos políticos que não só levantem a bandeira gay, mas que essa também seja uma de suas prioridades. Eles não estão mais juntos hoje, mas em suas redes sociais o Bruno continua sendo bem vocal a respeito dos direitos e visibilidade LGBT. E por falar em visibilidade, na seção Mundo G, uma nota sobre a estreia do programa que catapultou a arte drag para níveis inimagináveis e que segue mais forte que nunca até os dias de hoje, RuPaul's Drag Race. E agora uma pergunta do Rafa especial. Eu fui o responsável em te apresentar esse programa. Hoje, o que significa para você assistir a diferentes franquias e tantas histórias de pessoas LGBTs? Eu sei que tem muito viado que eu conheço que não assistiu o RuPaul's até hoje, mas eu também fui meio tardio e me inseri no fandom do programa, né? Porque hoje sou, tipo assim, muito fã mesmo. Adoro. Assiste várias vezes. Não perco nenhuma temporada. Tipo assim, estão lançando temporada tudo quanto é canto do mundo. Eu tô ficando cansado de acompanhar tudo, mas tamo lá, vendo tudo. E cadê o Drag Race Brasil? Pois é, enfim. Quando você começa a assistir, você acha que o programa é pra você se inteirar a respeito de como é a arte drag, né? Isso é o foco principal da série. Mas quando você começa a observar, antes delas realizarem desafios, que elas estão tipo no camarim onde elas se aprontam, onde elas conversam e falam sobre tudo, temporada após temporada, é muito impressionante a riqueza de assuntos, né, que é tratado e de vivências que cada um passa, que muitas vezes não passa pela nossa cabeça, que tanta gente passou por tanta coisa diversa. Que a gente soube a respeito de pessoas com problemas de identificação dentro da própria cena drag em aceitarem a transexualidade, de mulheres trans e de gente heterossexual que também às vezes tem dificuldade, e pessoas que foram abusadas em casa, abusadas na vida. Na última temporada que a gente estava vendo, uma drag trans, ela falando a respeito de como as trans muitas vezes aceitam ser violentadas para que elas não sofram nenhum tipo de ataque ou de violência física quando elas estão saindo com cônjuges que descobrem que elas são transexuais. E a gente acaba falando, caramba, a gente pensou que já tinha visto de tudo que poderia acontecer com uma pessoa LGBT, e cada vez que entra uma drag nova, novas experiências, novas vivências, novas camadas são mostradas pra gente ver como tem tanta gente lidando com problemas distintos, e às vezes a gente acha que o nosso problema é maior e tem gente lidando com coisas infinitamente piores. Então acho que o programa vale a pena assistir, não apenas para a gente se inteirar a respeito da arte drag, mas justamente para saber cada vez mais sobre vivências distintas de pessoas LGBTs que podem ajudar a gente muitas vezes em dilemas que a gente está vivendo, e às vezes ajudar a gente a ajudar outras pessoas que são, tipo, a gente fazem parte desse mundo, dessa diversidade junto com a gente. Eu lembro que na temporada 10 teve um assunto que fez a gente chorar igual bebê, que foi terapia de conversão. Esse assunto é bem delicado, tem diversos filmes que tratam disso, até em alguns vídeos aqui do canal que eu já indiquei filmes, né, que tem filmes que falam a respeito disso. Vou deixar até aqui o link desses vídeos, né, que eu falei, dicas de filmes que tratam dessas terapias de conversão, e tem diversos outros que eu não comentei aqui no canal, e realmente é uma coisa
muito drástica para a vida de muitas pessoas, que deixam traumas profundos que são difíceis de curar mesmo, até mesmo quando a pessoa já está se sentindo bem consigo mesmo. Mas mais do que rir e chorar, é legal se ver na telinha, né? Porque quando você se identifica, você vê tipo assim, caramba, não sou só eu que passo por esse tipo de problema, você vê assim, você vê que uma outra pessoa passou e que ela superou aquela realidade, você se sente, tipo assim, tem esperança pra mim também. E você vê pessoas LGBTs na televisão, você se vê representado, você vê, tipo assim, ó, cada vez mais normalizando as nossas vivências e não só pessoas do meio falando, porque o RuPaul mesmo todo ano ganha prêmios e mais prêmios, porque ele tem sido visto não apenas pela comunidade LGBT, mas tipo, ele abriu esse horizonte para que diversas pessoas tipo, da casta heterossexual da sociedade tenha mais interesse a respeito dessas vivências e normatizem cada vez mais as nossas vidas. Agora, dando uma suavizada nos temas do capítulo, vamos começar a falar dos boyzinhos, só que antes de falar deles, eu só vou pedir o de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, aproveita, já se inscreve no canal, já deixa aquele like e ativa as notificações. O David Brasil trazia fotos do modelo Edilson Nascimento, que estava em ascensão, sendo capa de revistas internacionais como as francesas Tetu, M Mensuel e a norte-americana Out Magazine. Nos ensaios, o Rodrigo Franco, de 22 anos, dava o start na sessão O Melhor do G Online com um compilado de suas fotos da sessão Fetiche do site da revista. O Rodrigo continua se dedicando à malhação, participando de concursos fitness até os dias atuais e também assume a persona Spartacus para a criação de conteúdo adulto. Na sessão Lolitos, o estudante de 21 anos e 1,78 m de altura, o Blando Moraes. O texto de descrição do desejo, Jean César, de 30 anos, dessa edição mostra quão difícil é envelhecer na comunidade gay, quando um rapaz da cidade já é descrito como bonito, másculo e com uma surpreendente maturidade. Se no meio já chamam trintões de maduros, é perceptível quão problemático é o etarismo na comunidade gay. O ensaio de capa, pegando uma onda no sucesso da novela Caminho das Índias da Rede Globo, ficou com o modelo e gogoboy natural de Bacabal, Maranhão, mas radicado em São Paulo, Robson Araújo, conhecido no meio como Raga Júnior. Dessa nova fase da G, o ensaio dele é considerado pela gente aqui do canal, né, um dos mais bonitos, tanto que consta no nosso top 10 de ensaios preferidos de capa, que vou deixar até o link aqui para vocês darem uma olhada lá de novo. O Robson continua cuidando do físico da mesma forma que na época que posou para a revista e hoje em dia segue a vida como empresário. E assim a gente termina mais esse capítulo. Mantendo o foco no tema central do capítulo, vocês acham que a justiça está mais do nosso lado que em outros tempos? Responde aqui para mim, para eu saber a percepção de vocês a respeito da justiça e da vivência homossexual aqui no Brasil. Antes de ir embora, eu quero agradecer ter vocês comigo mais essa semana e pedir de sempre. Não esquece de dar um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo, se quiser interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.